Começando mais um Conexão Mente e Corpo. Toda quarta-feira trazendo assuntos para a gente refletir sobre o comportamento humano, sobre essa mente cavalo bravo. E hoje nós vamos falar da mente inquieta, da mente conflituosa, versus a mente serena, a mente calma, tranquila. E é muito interessante esse assunto, porque cada vez mais nós precisamos dominar essa mente. Dominar no sentido trazer a rédea, porque os pensamentos vêm a milhão. Nós estamos vivendo numa sociedade que são muitos estímulos. Uma mente conflituosa, tem um detalhe, né? Tem pessoas que têm o perfil conflituoso. Pessoas realmente com problemas, que não escutam, que não olham os outros, que não observa o sentimento alheio, que promove encrenca, que quer discutir. Não tem? Acho que todos nós conhecemos pessoas assim do nosso meio. Pessoas difíceis, de difíceis convivência mesmo. Essas pessoas a gente precisa saber lidar. Porque ela não quer resolver, ela quer conflito. Tem pessoas ligadas ao conflito. Porque é a dinâmica constituída dela. A dinâmica que ela nasceu. Então a pessoa vive nesse redemoinho, né? Ela só tem crítica, ela só reclama, ela fica barganhando com você o brilho, a aparência, ela não é bem decidida. São várias pessoas no nosso meio, né? Que são dessa maneira. Pessoas que não querem resolver. Mas isso é por conta que a mente é conflituosa. A mente está sobrecarregada. Então nós temos aqui o perfil de personalidade. Nós estamos falando de uma tendência da pessoa ser negativa. E nós estamos falando de uma possibilidade de um dia ser sobrecarregado e a tua mente está sobrecarregada. E aí é uma mente que não consegue perceber o que poderia gerar a solução de um problema. Nós estamos com muitas pessoas passando por esses momentos, né, de sobrecarga, de vazio existencial, de muitos estímulos, pensamentos inúteis. Estímulos que muitas vezes, né, principalmente no mundo da internet, você entra no negócio e vai se desencadeando outro, o que você ia fazer, você não continua fazendo. Então isso sobrecarrega, não entra em harmonia. Então primeiro eu quero falar da dificuldade que é lidar com pessoas com a mente conflituosa, né? A primeira coisa que você percebe nessas pessoas, e muitas vezes essa pessoa pode estar aí no seio do teu trabalho, né? Pode estar dentro da tua casa, aquele parente mais difícil. Pode, é verdade. Todos nós temos alguém assim. Então a primeira coisa é você, né? A primeira coisa como lidar com essas pessoas é você não ficar mostrando para ela, nesse momento de fúria, o que está errado nela. Elas são muito sensíveis, para falar a verdade. Sensíveis no sentido de que parece que ela se sente incompreendida. Então o primeiro passo é você não falar sobre esse comportamento dela, porque não é o momento, né? Conversar com ela sobre esse comportamento vai gerar nela mais angústia, porque ela está irritada. Então a gente deve evitar falar sobre isso.
O segundo passo para a gente lidar com pessoas que têm a mente conflituosa, pessoas mais difíceis, é você não ficar, de alguma maneira, expondo esse comportamento para ela, nesse sentido, né? Porque ela tem uma história de vida, né? Não é né? Aí você fica lembrando, você lembra daquela vez quando você fez isso? Você fez isso, você fez isso? Então, lembrando os momentos de estresse intenso com essa pessoa, de mente conflituosa, se você começar a lembrar do passado, aí você vai arrumar mais uma briga. Não é adequado. Mas sempre você faz isso. Você lembra do que você fez daquilo, daí começa a passar a linha do tempo dela. Isso é absolutamente, naquele momento, não é aconselhável, porque vai deixá-la mais ainda irritada. Vamos dizer, uma outra coisa que a gente deve evitar para conviver com essa pessoa com mente conflituosa é você buscar se acalmar, né? Ou então, sabe, porque se você vai de encontro, vai com a mesma moeda, né? A pessoa fala alto e você fala mais alto ainda, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Aí a coisa tá feia, né? Logicamente que não que você não tenha que se posicionar, mas eu tô falando no momento de estresse profundo, né? Por exemplo, você bate, sei lá, você está viajando. Eu vou contar um caso de uma psicóloga lá do departamento que eu achei incrível. Nesse feriado ela foi para uma cidadezinha do interior, né? E foi sozinha, pegou o carrinho dela, já tinha feito uma reserva no hotel em Indaiatuba. E chegou no hotel, né, precisaria pagar, e ela falou assim, um minutinho, deixa eu pegar o cartão, né, procurou na bolsa, falou assim, vou pegar o cartão que está lá na bolsa, no carro, deve estar lá no carro, deve ter caído no carro. Quando ela se deu conta, ela estava sem o cartão. E Indaiatuba é perto, né, 1 hora daqui, mas ela já estava lá, né, estava um feriado lindo. O que ela fez? Ela começou a ter uma batedeira no peito. Primeira coisa, né? Porque o que eu faço agora? Né? É isso que eu vou trazer aqui, a mente serena e a mente conflituosa, porque ela entrou em conflito. É possível acontecer isso comigo, com você, é possível acontecer, né? A gente esqueceu o cartão. E ela viu que ela estava sem também a identidade, quer dizer, dirigindo sem a carteira de habilitação. A gente nem usa mais RG, né? Sem a carteira de habilitação. Ela passou um filminho na cabeça dela, falou assim, putz, deixei na jaquetinha que eu fiz academia, e agora? Bom, não vou voltar. Aí a moça do hotel falou, calma, delícia encontrar alguém assim no momento que a gente está com a mente conflituosa, né? Calma, para tudo tem um jeito. Você consegue pagar em Pix? Ela lembrou do Pix. Uma boa ideia, pagou o Pix, pagou em Pix. Tentou pegar a CNH, né? Porque ela estava de carro, ela teria que ter a CNH. Vai que para em algum lugar. Tentou baixar a carteira digital, não conseguiu por causa Ela respirou fundo, ligou para o irmão, falou, olha, você pode tirar uma foto? Então ela foi resolvendo as coisas aos poucos. Mas o que deu o gatilho dela serenar a mente foi a mulher da recepção, quando a moça falou, calma, para tudo tem um jeito. Então, quando você encontra uma pessoa conflituosa, que tem essa tendência a não observar muito, a não ter controle emocional, né? A pensar só nela, não perceber que está agredindo o outro. Então, se você ficar na pilha, você não vai ficar numa linguagem de conexão. Então, e é tão gostoso quando a gente encontra alguém que fala, calma, vai dar tudo certo, calma.
E a gente precisa desses momentos, dessa mente serena. A gente precisa desenvolver em nós esse estado mental de tirar esses pensamentos inúteis, que são muitos diariamente. E às vezes, esse pensamento inútil que faz você sair do teu caminho do equilíbrio, ir para um conflito, falar uma coisa que não deveria ter falado, dar uma resposta que não deveria ter falado. Respirar fundo é um momento primordial. Calma, calma que tudo dá certo. Então, quando você encontra uma pessoa que fala isso, hoje mesmo, gente, aconteceu comigo, né? Eu tinha um evento lá no Corém, né? O Conselho de Ética, eu fui lá representar o hospital e tudo bem, né? Adiantei um pouco os meus atendimentos na parte da manhã, o evento era à tarde e fui com o carro da prefeitura, me levou lá, junto com algumas amigas, né, da enfermagem, né? Porque é o Conselho de Ética da enfermagem. Foi uma cerimônia muito bonita, foi muito proveitoso. E eu falei, ó, então lá para umas 4h30. Quando eu vi, o rapaz falou, olha, eu posso ficar só até as 4h20, porque é meu rodízio. Mas eu vi isso depois que era 4h30. Falei, ixi, e agora? Bom, voltamos, eu falei, bom, de qualquer forma, então, né, a amiga minha falou, ó, Marisa, faz o seguinte, vamos de metrô, ele pega a gente lá no Jabaquara, né, que o hospital é bem numa descida. Aí eu falei, então tudo bem, não vem aqui não, já comecei a resolver, né, falei, nossa, não, vamos tudo dar um jeito, e eu tava pensando nisso. E eu deixo o carro, né, no estacionamento na frente, um estacionamento particular, por conta de N motivos agora que o estacionamento do carro, dos funcionários estão um pouco, tá superlotado, então eu deixo ali, pago mensal. E quando eu cheguei hoje à tarde, né, antes um pouquinho da hora do almoço, deixei a chave com o Luiz, ele sempre manobra, sempre acontece isso. Quando eu cheguei, que ele nos pegou no metrô, já era tarde, já estava escuro, era um outro funcionário, eu falei, a chave, né, do meu carro. Cadê a chave do meu carro? Cadê a chave? A chave sumiu. E procura a chave, vê se não está na roda, e estava chovendo, falei, não está na roda. Falei, respira que você vai falar sobre mente serena, Marisa. Olha como a vida é magnânima nesse sentido. Você vai falar sobre isso, mente serena e mente conflituosa, né? Você vai ter que dar o teu testemunho, porque a vida te coloca nessas situações. Conclusão, liguei pro Luiz, peguei o telefone dele, Lu, eu falei assim, Marisa, tenho certeza que eu deixei aqui, só eu que manobro teu carro, que não sei o que, não sei, mas eu não tô aqui, então amanhã a gente vê. Eu falei, e como é que eu faço? O carro tá lá, como é que eu faço para voltar para minha casa? Bom, voltei de Uber, o carro ficou lá, deu tudo certo, conheci uma pessoa maravilhosa que é o Fernando. Então, a vida vai te colocando diariamente em situações assim. Outras vezes também, a gente pode dar N exemplos aqui, esse é recente, né, que eu cheguei aqui faz pouco tempo. Então a importância de... o seu Domingos lá do Metrobol falou assim, calma, vamos chamar o Uber e amanhã a gente vê isso. Eu falei, putz, é mesmo, né? Vamos chamar o Uber, né? E então quando a gente encontra uma pessoa que nos traz para essa serenidade, calma, vamos. Eu tava calma realmente. Falei, não, para tudo dar um jeito, só não tem... A única coisa que não dá jeito, isso eu falo no hospital, tudo dá um jeito, a única coisa que não dá jeito é da morte, né? Que depois que morreu, você não pode fazer nada, a não ser elaborar o luto, e não é ser fria, não, é ser dado de realidade, né? Para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Então, quando encontra uma pessoa que está vendo que a outra está passando por dificuldade e ela tenta te ajudar, é tão gostoso. Então, por que a gente não pode ser essa pessoa com essas pessoas mais difíceis mesmo? E se nós também formos essas pessoas difíceis? A gente está falando de pessoas difíceis, mas e se nós, pavio curto, não aceita crítica, né? Não aceita
de alguma maneira, sabe, fica na monoideia. Você não conhece pessoas assim? Que fica naquela convicção, não são inflexíveis, são intolerantes. E parece que as pessoas estão muito assim, né? Estão no mando. Isso é ego. Né? Elas não estão mergulhadas na sua essência, na beleza da vida. Então, até em momentos de dificuldade, a gente pode centrar-se, manter a mente serena. E a gente tem falado isso aqui no Conexão Mente-Corpo, o quanto que é importante voltar para dentro, né? Voltar para dentro. Então, não põe mais lenha na fogueira. Tem gente que põe lenha na fogueira, né? Não põe mais lenha na fogueira. Algumas pessoas, isso vira uma regra, né? Não precisa eu quero que ela entenda que o que ela está fazendo está errado. Não vai alcançar. A pessoa não consegue acessar no momento de torpor, no momento de antagonismo, no momento de ira. Ela não consegue se acalmar. Né? Ela não consegue refletir o comportamento. Então, discutir relação quando a pessoa tá soltando as ventas não é a melhor coisa. Né? Em outro momento, talvez sim, no momento mais oportuno, e se você tiver essa liberdade, falar porque você não procura uma ajuda profissional, algumas coisas têm sido repetidas, ou na hora que você puder manter a calma e falar como é que você pode resolver isso, o que você pretende fazer, sabe? Não pôr mais lenha na fogueira. As relações trabalhistas estão assim, intempestivas, as relações conjugais também, as relações fraternais. O mundo parece que ninguém quer saber de ouvir ninguém. Então, quando a gente encontra uma pessoa que nos acalma, uau, é fantástico. Então, a proposta é essa reflexão, né? E trazer também esses conteúdos, né? Saia do controle de querer controlar tudo, né? Porque a pessoa que tem a mente acelerada, essa mente conflituosa, ela quer ter controle, né? Saia desse lixo mental que não te leva a nada. Né? Tenta serenar a mente de alguma maneira que você fala, opa, que você se perceba mais agitado. Que nessa minha amiga que esqueceu o documento, o coração dela começou a acelerar, a mão dela começou, porque ela estava, às vezes a gente tem crise mesmo de ansiedade, e ela se retrata no corpo, né? A pessoa esqueceu o cartão, né? Eu talvez tivesse que, né? Talvez eu voltasse. A outra foi falando, não, eu ligaria para o meu marido para mandar o dinheiro, eu não vou voltar. Mas assim, como agir diante de uma adversidade que você tem que tomar uma atitude? Então, quando a gente encontra uma pessoa que se acalma, que acalma a gente, é fantástico, porque te deixa um equilíbrio homeostático, sabe? Se você retorna, o coração desacelera, né? Você volta no estado do aqui e agora. Geralmente as mentes conflituosas, elas estão sobrecarregadas. Isso é possível em qualquer um de nós, né? E às vezes a gente tem um conflito na mente por conta que você não está no momento presente. Aconteceu isso comigo no final de semana, eu estava indo nesse feriado, eu estava descendo, né, para o litoral, e estava tudo certo, a gente estava cantando uma música linda no carro, subindo a rua de casa, e lá em cima, assim, já pegando quase enchente, falei assim, será que eu peguei meu tênis? Nossa, a gente vai caminhar, falei assim, será que eu peguei meu tênis? Foi um pensamento, mas eu lembrei da cena assim, que na sala não tinha nada, eu lembrei desse pensamento. Meu marido voltou para casa, eu abri o quarto, sabe, o tênis
não estava na sala, e ficou aquilo, até que ele viu, mas assim, gerou um estresse. Então, é um pensamento que gera essa discórdia de uma mente que, né, eu tinha feito meditação, eu tinha feito, né, a minha invertida, a gente está vindo para um momento de lazer e gera um estresse. Então, todos nós somos vulneráveis a isso, né? E isso a gente tem que trazer esse alarme. E hoje, quando eu me deparei que o cara perdeu a chave do meu carro, falei, caramba, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dormir no hospital. Falei, não vou dormir no hospital. E aí o cara, não, vamos chamar um Uber. Então, assim, como é gostoso encontrar alguém que nos acolhe, né? Quantas pessoas a gente vê nas dificuldades, né? Logicamente, a gente tem pessoas difíceis, com transtorno mesmo mental de conduta, né? A gente não está falando desse aspecto, porque aí precisa de uma ação psiquiátrica, né? Nós estamos falando das pessoas neuróticas, assim como nós, que no dia a dia a própria circunstância nos pega desprevenido por um pensamento sobrecarregado, inútil ou sem atenção plena. Absolutamente normal. Por isso que a proposta do Conexão Mente e Corpo é você voltar para dentro, né? Você perceber no teu corpo isso como você está. Tem gente que passa o dia inteiro e nem percebe, nem se dá conta, né, de como é que estava o teu equilíbrio, o teu corpo. E o corpo é um registro da tua alma, né? As pessoas estão me perguntando, né, se a questão da agressividade, né, no momento do conflito, a mente conflituosa, muitas vezes ela se torna agressiva, sim. Por quê? Porque é uma defesa. A pessoa se defende e ela nem percebe o quanto que ela ataca para se defender, né? É questão do ego, né, que a gente tinha falado isso. Então, quando você lidar com esse tipo de pessoas, é você não entrar na sintonia delas. É se propor assim, eu não vou entrar, nada vai me tirar da harmonia que eu quero me manter, né? Às vezes fala, Marisa, é difícil falar, eu tento, mas a pessoa me tira do sério. Ninguém te tira do sério, é você que se permite sair do sério. É você que se permite, é você que se sente ofendido. Quando você perceber que a outra pessoa é daquele jeito e não tenta mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém, nós mudamos só nós mesmos. Essa é a grande sacada da psicologia. Em todos os anais da psicologia fala isso. Ninguém muda ninguém. Não é o terapeuta que muda o outro. É o outro que se permitiu ter outro olhar para si mesmo. Né? O comportamento humano é isso. Ninguém muda se não trouxer para a consciência. Por isso que é importante trazer esses assuntos aqui e falar, será que não é você essa pessoa difícil? Quanto é chato conviver com uma pessoa difícil, né? Quanto é maçante, quanto é pesado. Né? Se a vida pode ser mais leve, pode ter mais humor, pode ser mais densa. Acontece com todo mundo, que nem o rapaz lá do Metrobol falou, putz, Marisa, a chave, eu não sei onde está a chave. Eu falei, acontece com todo mundo, fica tranquilo, a gente dá um jeito, eu tenho uma chave reserva em casa, depois a gente dá um jeito. Porque, já pensou se eu pusesse mais fogo nessa pessoa? Não, porque você... Não, e tem gente que tem esse tipo e sai estressado. Né? Tem aquela história de que o marido briga com a mulher, né? E ele já chega raivoso, e aí já arruma discórdia lá no emprego, chega em casa com aquela tensão, porque as pessoas energeticamente, nós somos seres energéticos, as pessoas se afastam, ninguém se aproxima, né? E né, a gente sente quanto a vibração tá ruim. Vocês não são assim? Eu sinto muito isso. E quando ele chega em casa, ele chuta até o cachorro. A raiva que começou lá na frente, passou no dia inteiro
no trabalho, no final ele chuta o cachorro para descarregar, e o cachorro vai e morde o outro. Então tudo é o ciclo da raiva. Menos, gente, isso é mente conflituosa, né? Então a proposta é assim: vai com Deus, tenha um bom dia, seja essa mente serena, se esforce para ser, traga isso como proposta de mudança de atitude, né? Não desista dos teus sonhos. Não deu certo agora, vai dar certo. A única coisa que não tem jeito, eu já falei aqui, é para a morte, né? A morte não tem jeito. Quando chegou a hora e a gente tem que elaborar. Quem ficou vai ter que elaborar. Eu sei que é fácil falar, é difícil quem está vivendo isso, mas o resto tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Né? E como é bom a gente encontrar pessoas, sabe, serenas. Porque pessoas difíceis, pessoas que são do contra, pessoas que criticam, pessoas que retaliam, pessoas que são agressivas, que fazem fofoca, que são maledicentes, que torce contra, que vibra para não dar certo. Essas pessoas, elas têm em si, né, a sua própria causa e efeito, né? Calma, tudo dá certo, né? Então, diante dessas pessoas, você vai bravejar? Não vale a pena. Deixa elas, né? Que nem Drummond fala, né? Uns passarão, outros passarinho. Né? Um grande poeta nosso. Uns passarão e outros passarinho. Então que a gente possa, de alguma maneira, ser essa calmaria, mesmo no mar tumultuoso de ondas fortes, bravejantes na nossa mente. Busque o silêncio, né? Tá lá no maior conflito, não sabe o que faz, né? Angústia, momentos de... Às vezes tem momentos difíceis na vida, a vida não é esse mar de rosa, mas você pode inspirar, pedir orientação para o teu self mais profundo, que tem tua centelha divina, e ser essa mente serena em todos os lugares que você for, né? Dentro, né? Não estou falando para você ser a Madre Teresa de Calcutá, você também vai ter esses dias que excede, né? Que nem aconteceu comigo, indo, putz, a vida, não lembrei se eu pus meu tênis ou não, eu não vi essa cena. Podia ter resolvido, podia falar, depois anda com esse tênis mesmo. Mas não, a gente fica na pilha. Então é isso, a proposta é isso, observe-se. Será que você não é essa pessoa difícil? Observe-se, porque é medonho conviver com gente que é do contra, que fica na monoideia, que é inflexível, que é ranheta, que só critica, que só fala de doença, é medonho. E a gente precisa falar sobre isso. Veja o lado bom da vida. Veja o lado positivo das pessoas, né? Geralmente, quando eu trato casais, né? A gente trata terapia de casal, a gente fala assim, fala o lado bom dela, sabe? Quando eles querem manter uma relação, a gente não quer se separar, a gente quer melhorar. Então vamos falar o seu lado bom. Agora, olha, eu quero me separar. Então, você está decidido se separar, né? Vai ficar vendo o lado bom, tá que nem aquela história um conto budista, que a mulher implicava com a sogra de um jeito, que ela falou, que ele chegou, foi lá no Zen, né, o cara que era um mestre, falou, olha, eu quero eliminar minha sogra, não aguento, ela tá vivendo comigo agora, eu não aguento. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, todo dia a gente não pode, tem que ser bem discreto, você vai fazer esse chá diariamente, né? Você compra aquelas bolachinhas e esse chá você prepara para ela e você às 3 horas você toma.
Tá bom, tá, mas vamos fazer bem gradativo. E toda vez ela, depois do almoço, lá por umas 3 horas, ela fazia o chá, servia, punha as bolachinhas e ficava conversando com ela e a mulher diariamente. Você vai fazer isso por 1 mês, depois você volta aqui. E ela passou, né? Falou assim, olha, agora, passado 1 mês ela fez, ela já estava um pouco mais diferente. Ela falou assim, olha, agora a gente vai fazer com outro chá. Você vai usar esse chá por mais 30 dias, às 3 horas. Tá, mas não vai dar, tá bom. E ela foi ouvindo as histórias daquela senhora, e ela foi travando, e a senhora também ficou se encantando com ela, chamava muitas vezes de filha, porque ela só tinha filhos homens. Enfim, chegou no 25º dia, assim, pelo amor de Deus, eu preciso ir lá. Eu falei, olha, eu quero que você retire, eu não quero dar mais esse chá, eu não quero que ela morra, porque ela é a minha grande amiga agora. Assim, nunca teve nenhum veneno esse chá. Foi assim a possibilidade de você abrir-se para a mudança, para você ver o lado bom dela. Jamais daria algo para você envenenar alguém, ainda mais uma senhora. Então ela percebeu o quanto que ela mudou, o quanto que ela se abriu para a possibilidade de um contato mais harmonioso com uma pessoa. Todos nós temos o lado bom, todos. Está escondidinho, mas temos. E é isso, meus amores. Adorei estar aqui depois de um dia que foi realmente desafiador. Então, eu só tenho a agradecer as circunstâncias que me trazem aqui no Conexão Mente e Corpo. Um beijo e até quarta-feira que vem.